Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós damos sequência em nossos devocionais, fazendo uma reflexão no livro de Atos, mais especificamente no capítulo 16, versos 11 a 15. Farei a leitura dessa passagem e na sequência nós conversaremos a respeito dela. Então a palavra do Senhor diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Pois bem, irmãos, esta passagem é uma passagem que nos mostra mais uma vez o caminho daqueles homens que iam pregando a palavra do Senhor, né? Estabelecendo, formando a igreja primitiva, né? E nós vemos aqui nessa oportunidade esta mulher chamada Lídia, né? E algo nos chama a atenção aqui no verso 14 especificamente, né? Quando é dito que o Senhor abriu o coração desta mulher, né? É dito assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E nossa reflexão vai ser sobre isso, né? Vejamos que primeiramente é dito que o Senhor era aquele quem agia na vida do ouvinte, né? No caso aqui desta mulher Lídia, para somente depois a palavra do mensageiro surtir efeito no coração. Nós temos todo um contexto aqui em que sabemos que o coração humano ele de fato rejeita o evangelho de uma maneira muito firme, de uma maneira muito pecaminosa, né? E temos visto isso ao longo dos estudos aqui em Atos, né? E vemos nessa oportunidade esta lógica divina sendo demonstrada, que basicamente é: o Senhor age no coração de uma pessoa para que essa pessoa de fato se mostre um crente nestas verdades, né? Então nós vemos aqui algo que é dito também em outras passagens das Escrituras, né, corroborando com essas doutrinas que nos levam a sustentar, né, de maneira muito enfática na nossa crença, que o homem ele não pode ser alcançado pelo Evangelho se o próprio Deus não alcançá-lo, né, primeiramente. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, mais uma vez, o homem natural ele rejeita estas verdades. Ele não aceita isso de bom grado, de maneira alguma, né? Então, nossa condição nos torna cegos para a verdade de Deus. E aqui que entra a doutrina do chamado eficaz, onde de fato nós entendemos que isso é um processo por meio do qual os eleitos do Senhor eles são chamados, né, a ouvirem essas verdades, e por conta deste mover do Espírito Santo em suas vidas eles creem na verdade do Evangelho, né? Então isso, o chamado eficaz, ele é uma consequência da eleição de alguém, né, que é fruto da graça de Deus totalmente, né? Não tem realmente como dividir a glória aqui, né, como dizemos assim, entre Deus e o homem. Não se trata disso. Toda a glória na salvação, nessa concepção reformada, numa concepção calvinista, ela atribui ao Senhor toda essa glória, né, por esse processo maravilhoso que acontece. Então, o chamado eficaz, esse chamado que acontece na vida do crente, do eleito, que em dado momento de sua vida, ouvindo a mensagem do Senhor, ele sente em seu coração que há de fato um mover do Espírito Santo, e esse relacionamento com Deus passa a ser restabelecido naquele momento, tudo isso é obra do Senhor, não se trata de outra coisa. Já estudamos anteriormente a natureza do homem, conversamos já acerca disso, e o homem não pode produzir esse tipo de atividade graciosa em sua própria vida. O homem não tem este poder. Só quem de fato possui poder sobre a criação,
né? É o próprio Deus soberano que nos criou e ele de fato faz isso com seus eleitos. Outro texto interessante, em 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta obra é maravilhosa, né? Quando lemos isso aqui, isso realmente é revigorante para a nossa fé. Vemos que de fato o Senhor ele trabalha em todas as áreas da vida humana, ele trabalha de uma maneira na totalidade da existência, da condição humana neste mundo, nesta vida, né? Resgatando aqueles que são seus filhos, tornando-os aptos a entenderem a palavra, a sua própria palavra, né? Entendendo que Cristo é o Senhor, entendendo a obra de Cristo, entendendo sua própria natureza, colocando no coração desses homens o arrependimento, né? Então realmente tudo isso parte do próprio Deus, né? Outro texto também bastante conhecido, 2 Timóteo 1,9, né? Não farei a leitura, mas ele diz basicamente que o poder de Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, né? Não por nossas obras, ressaltando isso, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Então somos salvos pela graça, não são nossas obras que nos tornam aptos a sermos salvos, né? Temos visto aqui no livro de Atos a descrição, né, desse antagonismo entre aqueles crentes que verdadeiramente criam na mensagem da cruz, nos ensinos de Cristo, nos ensinos dos apóstolos, né? E de outro lado, algumas pessoas que acreditavam que aqueles ritos, aquelas formalidades, as religiosidades deveriam suplantar esta verdade de Cristo, né? Então o que nós estamos vendo aqui é harmonizando esse conjunto todo, né? Que de fato a salvação ela vem de Cristo, é por meio da graça, e de fato nós devemos atribuir esta salvação ao próprio Senhor, né? A salvação ela não depende do homem, não é necessário que o homem realmente alcance algum tipo de grau de bondade para que ele aceite estas verdades, mas o que é necessário é que a palavra seja pregada a este homem, o Espírito Santo age em sua vida e dessa maneira o próprio Deus realiza essa obra maravilhosa na vida de cada um de seus filhos, de cada um de seus eleitos, né? Desde antes da fundação do mundo. Então essa verdade é maravilhosa, essas verdades, essas velhas verdades, né? São tão atuais para nós e rogamos para que o Senhor coloque tudo isso no nosso coração, para que entendamos cada uma dessas coisas e isso de fato glorifique o seu nome. Então Deus abençoe mais uma vez a vida dos irmãos e um grande abraço a todos.